conta sobre você. Como que você está se sentindo? Como que você está se sentindo hoje? Que sentimento ele é mais forte em você agora? Me conta desse sentimento. Como que é esse sentimento? No que você está pensando nesse momento? Me fala do seu pensamento. Me conta o que é que vem ao seu pensamento agora. Se você pudesse descrever assim o que está acontecendo em você, dentro de você, como que você está? Tá tudo bem com você? Como que você está? Olha só, ouvindo essas perguntas, vocês imaginaram um atendimento clínico? Vocês imaginaram essas perguntas sendo feitas por uma pessoa que procurou ajuda clínica? E aí o psicólogo dizem como que você se sente? Me fala do que você sente. Me fala do que você está sentindo. A psicologia, ela é uma área conhecida, né, tanto como ciência quanto como profissão, por ter como tema a subjetividade. Esse universo subjetivo que só nós temos acesso. Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, um modo de ser daquela pessoa. Né? Me conta, como você é? Como é o seu jeito de ser? Como é o seu jeito de viver? Me fala da sua personalidade, né? Conhecer o que há de singular, o que há de único. E para isso, a psicologia tem como recurso o relato subjetivo, em que a pessoa narra o que ela está vivendo subjetivamente, né? O que ela vive enquanto sujeito da sua experiência psicológica. Bom, essas são algumas concepções fortes para a gente pensar a psicologia. Né? Eu dou no primeiro ano a matéria de História da Psicologia, e no primeiro ano também tem Ciência e Profissão, e essa questão da subjetividade e de como é esse nosso contato com os nossos pensamentos e sentimentos que são íntimos, que são privados, que são só nossos, são questões fortes nessas matérias. E aí? E quando a gente fala da fenomenologia e do existencialismo? Naquela chave, né? Como cada pessoa percebe, da forma que percebe, tal como percebe, no momento que percebe. Como que ela percebe o que ela está sentindo? Como que ela percebe o que ela está pensando? Como que ela percebe as emoções? Como que ela se percebe subjetivamente? É por aí que a gente caminha num primeiro atendimento? Será que é por aí que a gente caminha? Vou abrir aqui uma apresentação para a gente pensar sobre isso. Bom, vou convidar aqui uma ilustríssima convidada especial, que é a Clarice Lispector, que no livro Perto do Coração Selvagem é como se ela respondesse essa pergunta: quem é você? E ela diz: é curioso como eu não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só eu não exprimo o que eu sinto, como o que eu sinto se transforma lentamente no que eu digo. E aí, vocês consideram que as personagens que eu invento para as nossas simulações na aula são difíceis? Imagina uma paciente que chega dizendo assim: é curioso como não sei dizer quem eu sou. No momento em que eu tento falar, não só não exprimo o que eu sinto, como o que eu sinto se transforma lentamente no que digo. Como que vocês responderiam para Clarice? O que vocês perguntariam a partir daí? Como é quando alguém chega num atendimento dizendo: ai, estranho, eu não sei dizer quem eu sou,
Eu não sei muito bem falar do que eu estou sentindo. Eu não sei colocar em palavras o que eu estou sentindo. Pois é, a clínica fenomenológica e existencial, ela parte dessa nossa dificuldade de colocar em palavras o que nós estamos sentindo, o que nós somos. Então, este é o livro principal do nosso primeiro bimestre. Ele chama O Paciente Psiquiátrico, Esboço de Psicopatologia Fenomenológica e Existencial. E o Vandenberg, autor desse livro, ele defende, deixa eu voltar um pouquinho antes da gente ler, ele defende que um melhor caminho se a gente quer conhecer uma pessoa, o melhor caminho se a gente busca conhecer uma pessoa não são os relatos subjetivos. Não é uma boa ideia começar perguntando como é que você está se sentindo. Não é uma boa ideia começar perguntando, me conte sobre você. Por que será? Se desejamos obter o conhecimento íntimo de outras pessoas, sua condição e natureza, seus hábitos e problemas, será melhor não investigar, em primeiro lugar, o relato das suas observações introspectivamente acessíveis e subjetivas. É uma virada, em termos de psicologia, em que, se vocês lembrarem como a psicologia enquanto ciência começa, é justamente com pessoas buscando pela autoobservação, pela introspecção, relatar o que elas experimentam subjetivamente. Mas não, na clínica fenomenológica e existencial, não é a introspecção a nossa estratégia, não é o relato subjetivo o nosso caminho. Por quê? Este relato, embora essencialmente possível, geralmente não fornece muitas informações. Se eu pergunto para uma pessoa, o que é que você está sentindo? E ela diz, estou me sentindo triste. Ou, como é que você está se sentindo? Estou me sentindo ansiosa. Ou, que emoções você está experimentando? Eu sinto emoções tensas, pesadas. O que nós sabemos sobre essa pessoa? O que nós sabemos sobre o modo de existir dessa pessoa? O que nós sabemos sobre essa pessoa como ser no mundo? Pois é, não sabemos. Vocês se lembram o conceito de intencionalidade para a fenomenologia? Que toda consciência é consciência de algo. Todo sentimento não é apenas sentimento, é sentimento de algo, diante de algo, a partir de algo, porque não há ser. O que há é ser no mundo. Então, se a pessoa está triste, ela está triste diante de algo que acontece com ela, a partir de algo que acontece com ela, a partir de algo na relação com o mundo. Vamos pensar, então, como, ao invés de relatos subjetivos, ao invés de relatos introspectivos, nós vamos buscar, no atendimento com a pessoa, relatos sobre o mundo vivido. Conseguimos a impressão do caráter de uma pessoa, da sua subjetividade, da sua natureza e condição, quando a fazemos descrever os objetos que ela considera seus. Em outras palavras, quando indagamos do seu mundo. Então, eu não vou perguntar para a pessoa como você está se sentindo. Me fala de você. Eu vou perguntar para a pessoa sobre o mundo vivido, sobre o existir, sobre as condições do existir. Não do mundo como parece ser no segundo pensamento. O segundo pensamento é quando a gente pensa no que pensa, quando a gente pensa no que está pensando e aí pensa melhor no que pensou. Não, não é o segundo pensamento, mas do mundo como ele vê na observação direta e diária. Como a pessoa vê o mundo. Eu busco, então, nos atendimentos da clínica fenomenológica e existencial, relatos sobre o mundo vivido.
Ser no mundo, esse conceito tão fundamental da fenomenologia e do existencialismo. A relação entre o homem e o mundo é tão íntima que seria errado separá-los num exame psicológico ou psiquiátrico. É uma crítica aqui a muitos modelos de avaliação psicológica, muitos modelos de anamnese, em que se busca descrever a pessoa, o ser, a personalidade, a paciente ou paciente, e não a relação daquele ser no mundo, daquela pessoa com o existir. Se forem separados, o paciente deixará de ser esse paciente particular e o seu mundo deixará de ser o seu mundo. Ouvir sobre o que a pessoa diz do mundo é ouvir sobre a pessoa no mundo, é ouvir sobre a pessoa e o seu mundo. Essa partícula seu é muito importante. Em primeiro lugar, o nosso mundo não é somente um conglomerado de objetos que podem ser cientificamente descritos. Então, aqui há duas críticas. A crítica a uma psicologia que foca na subjetividade, como se houvesse um ser a ser investigado, um ser a ser descrito. E uma crítica a uma visão de ciência em que haveria um mundo objetivo com descrições neutras, com descrições direto dos fatos, sem considerar a questão do fenômeno, da relação em que há ser, há mundo, mas a gente não chega no ser nem no mundo sem pensar o fenômeno, sem pensar o ser no mundo. O nosso mundo é o nosso lar, nosso ambiente, nossa casa, uma realização da subjetividade. Então, para conhecer a subjetividade, nessa busca da psicologia, segundo a clínica fenomenológica e existencial, a gente busca conhecer como essa subjetividade se realiza. Se desejarmos compreender a existência humana, teremos que prestar ouvidos à linguagem dos objetos. Não do ser, nem do mundo, mas do ser no mundo. Se estivermos descrevendo um sujeito, teremos que elaborar a cena na qual o sujeito se revela. Vamos focar nessa frase. Se estivermos descrevendo um sujeito, teremos que elaborar a cena na qual o sujeito se revela. É isso que na clínica fenomenológica e existencial nós buscamos no início dos atendimentos. Elaborar a cena na qual o sujeito se revela.